As atividades de conteúdo intelectual, artístico e cultural, antes consideradas coisas de artista, já têm a sua importância reconhecida na economia do nosso estado e do mundo. No programa de hoje, nosso foco vai para os desafios que os produtores culturais, a sociedade e o governo têm para incrementar a economia criativa. Para conversar sobre a importância da economia criativa no desenvolvimento do Rio, convidamos Marcos André, coordenador de Economia Criativa da Secretaria Estadual de Cultura, Júlia Zardo, gerente de Cultura Empreendedora do Instituto Gênesis, e Tito Riffe, coordenador do Fórum Rio de Convergência Digital. Marcos, o mapa do desenvolvimento do Rio, feito pela Firjan, apontou a indústria criativa como um dos possíveis âncoras de desenvolvimento econômico do Estado. Qual é o contexto que ela está hoje? A Secretaria de Estado de Cultura, Adriana Hatz, a secretária, é uma pessoa que vem do mercado audiovisual. Então, naturalmente, quando ela entrou, ela criou um departamento dentro da secretaria justamente para pensar programas para desenvolvimento das indústrias criativas no estado do Rio. A minha área está pensando hoje, atualmente, 2 programas. Um que é um escritório de apoio à produção cultural, que é uma escola de gestão cultural para os artistas, produtores, que tem muito preconceito com essas técnicas de administração, de gerência, elaboração de projetos. Então, uma unidade que presta consultorias gratuitas à sociedade, com consultores especializados na área de elaboração de projetos, gestão de projetos, prestação de contas, captação de recursos. E agora nós estamos lançando um segundo projeto, que são as incubadoras de empreendimentos das indústrias criativas. 24 empreendimentos a serem incubados e o processo de incubadora é um processo muito importante para a formalização desse mercado, para a sustentabilidade dessas ações, para a sobrevivência desses empreendimentos no mercado. Na verdade, você tem que ter toda uma educação e uma cultura de empreendedora nessa área, né, Júlia? A economia da cultura deve ser tratada como um setor profissional, como a indústria farmacêutica, como a indústria de alimentos e bebidas. Então, assim, hoje o Rio de Janeiro já tem um posicionamento do governo do estado muito interessante com essa área de economia da cultura. A gente já tem o empresariado se organizando, né? A gente hoje já tem o sindicato de bares e restaurantes, a gente já tem polos, por exemplo, apoiados pelo Sebrae, né? Arranjos produtivos nessa área. Então, assim, o Rio de Janeiro está começando a perceber o potencial dessa indústria, que é uma indústria que a gente sempre fala não poluente, é uma indústria que paga bons salários, com cargos assim, de nível internacional mesmo. Tito, e o que o Fórum de Convergência Digital discute nessa área para fomentar o desenvolvimento da indústria criativa? Olha, na verdade, nós estamos presenciando um novo fenômeno que é importantíssimo, que é o fenômeno da convergência digital, ou seja, a forma de reproduzir cultura, de disseminar cultura, de difundir conhecimento, e mesmo produtos da área do entretenimento, do lazer, da informação, etc., essa forma está se alterando com muita rapidez. As pessoas querem captar produtos ou conteúdos em qualquer lugar, a qualquer momento, né, a qualquer hora do dia. Então, a mobilidade é importante, a portabilidade também, não é isso? E claro, as tecnologias da informação permitem hoje criar e difundir conteúdo com muito mais facilidade, né? E isso vai multiplicar o número de produtores de conteúdo no mundo inteiro, no Brasil, né? E também as formas de captar e acessar esses conteúdos. Então, o que nós queremos é que o Rio seja protagonista desse processo. O Rio de Janeiro, como foi dito aqui pelo Marcos, tem uma enorme vocação na área da cultura, mas não só na área da cultura, do entretenimento, do lazer, né? Da informação política, social, econômica, esportiva, e tudo isso pode ser objeto de geração de conteúdo e disseminação de conteúdo nessas novas técnicas da convergência digital. Então, o que nós procuramos fazer nesse fórum é justamente reunir, fazer com que trabalhem juntos os geradores de conteúdo, né? Os técnicos ou especialistas na área de geração de software, produção de software, e também que participem disso, né, entidades empresariais, os empreendedores e também o governo com as políticas públicas de apoio a esse projeto de transformar o Rio de Janeiro em protagonista da convergência digital. Mais do que qualquer outra área da economia, a indústria criativa ela
traz características da população local. Então, o que a gente tem de diferente de outros estados e outros países que investem pesado nessa área de economia criativa? Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade, um estado que desperta o interesse mundial como talvez nenhum outro estado ou capital, não só pelas Olimpíadas, mas um movimento que já acontece há mais de uma década de interesse pelo Rio. Então, com certeza, nesse movimento de desenvolvimento das indústrias criativas, as políticas públicas têm que ser voltadas, têm que olhar com muito carinho e atenção, com um olhar estratégico para essas identidades cariocas e fluminenses. Nas empresas incubadas no Instituto Gênesis, Júlia, o que você vê de específico, assim, de característica do estado do Rio de Janeiro? Nessa área, a gente trabalha muito com uma coisa chamada marketing territorial, né? A gente traz essas especificidades para os produtos e serviços das empresas, né? Elas têm muito mais valor agregado quando elas conseguem imputar essas identidades, esses símbolos dentro de seus produtos. Como, né, a gente já viu os vidros de Murano, a champanhe, da região de Champanhe, a gente está começando a ter agora também algumas marcas regionais, né? A gente está tentando fazer isso com a capoeira, a gente está fazendo isso com diversas expressões folclóricas e culturais e começando a produtizar isso. Existe uma discussão enorme, né, quando a gente fala de cultura, sobre o que pode ser produto e serviço, né, o que a gente está perdendo, se a gente está perdendo a aura do produto cultural. Mas a gente, né, na universidade está acostumado a falar que é importante que a gente caminhe junto, né, que a cultura precisa ser sustentável, né, não só sustentada, e para isso ela precisa se pensar como produto e serviço, né, pensar no cliente, não só na pessoa que vai fruir aquela expressão artística e cultural. Ela tem que se pensar como negócio e que gera lucro, sim, que é importante isso para poder gerar emprego e mais atividades. Exatamente. Né? Eu acho que o Marcos levantou uma questão importante, tem a questão da identidade do país, né? A cultura certamente é a manifestação mais expressiva da identidade, da história, do patrimônio histórico, né? Da forma de ser de um povo. E realmente tem esse valor, que é quase que intangível, além do valor propriamente comercial. Mas, como disse a Júlia, com toda a razão, quer dizer, o valor intangível, o valor cultural, histórico, não se mantém ao longo do tempo se ele não tiver também algum tipo de expressão econômica. E eu gostaria de dizer que lá o Instituto Gênesis tem sido um parceiro desse projeto, né? O professor Aranha tem participado de todas as reuniões do fórum, também o professor Luiz Fernando Gomes, né, da área de Tecnologia da Informação, do Laboratório de Tecnologia da Informação da PUC. Enfim, é um trabalho conjunto que patrocinado pelo RioSoft, pela Sebrae, com participação muito intensa do Governo do Estado, através do PRODES, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e que também tem participação de universidades, a PUC com destaque, mas a UFRJ também, o Instituto Militar de Engenharia, o IME e várias outras instituições de ensino e pesquisa se associaram ao projeto. Governo do Estado e Prefeitura do Rio fazem parceria para ampliar o mercado cinematográfico. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Nossa reportagem conversou com Steve Solot, da Rio Film Commission. Vamos ver o que ele diz? O Film Commission tem por objetivo principal promover o Rio como locação para filmagens, não só de cinema, mas também de televisão, séries, filmes para televisão, comerciais e videoclipes. Nosso trabalho nesse primeiro ano, realmente, do Film Commission do Rio, é de consolidação dentro do Estado e também de criar visibilidade internacionalmente para o Rio, a marca Rio de verdade. Nós pretendemos fazer isso através de várias iniciativas. Primeiro, dentro do Estado, é uma consolidação das iniciativas de relacionamento com entidades que oferecem serviços para filmagens. É muito importante que o produtor estrangeiro saiba que aqui no Rio ele vai encontrar pessoas capacitadas, infraestrutura, equipamentos necessários para a filmagem e também o apoio logístico.
Nós, do Rio Film Commission, oferecemos todos os contatos necessários para entidades do governo e também do setor de sociedade civil para facilitar essas filmagens. Lá fora, vamos promover o Rio através de presença em feiras, eventos, festivais de cinema internacional, exatamente para mostrar para nosso público-alvo, que é o produtor, que no Rio, não só na cidade, mas também no estado, se encontra locações maravilhosas. É óbvio que o Rio se vende sozinho e a gente vai pegar carona, obviamente, no Copa do Mundo e também nos Jogos Olímpicos, para aumentar esse vindo de filmagens importantes para o Rio. Para ir para fora é preciso primeiro organizar aqui dentro essa economia. A Secretaria de Cultura tem mapeado quais são os produtores, onde está a mão de obra para atuar nesse mercado, para poder vender para fora? Sim, a Secretaria está desenvolvendo agora o Plano Estadual de Cultura, que é justamente a realização de fóruns nas regiões do estado para dialogar com a sociedade civil, justamente com esses produtores, para a criação de uma política cultural. A partir daí vão ser gerados os programas da Secretaria de Cultura. E nessas reuniões, nas regiões do estado, esse mapeamento da cultura ele vai aparecendo. A Secretaria também criou agora um portal colaborativo, onde os produtores culturais também de todas as regiões do estado podem inserir informações, que também ajuda bastante nesse mapeamento. E a própria política de editais também, que não existia antes na Secretaria de Estado de Cultura. Quando a Adriana entrou, a Adriana Hatz, imediatamente ela criou essa política de editais. E os próprios editais, essas chamadas públicas, as inscrições desses projetos também retratam essa produção cultural que está acontecendo no momento. E nós temos conseguido, com o programa Pontos de Cultura, por exemplo, que nós tivemos 84 municípios do estado participando. Hoje em dia, 74 municípios têm pontos de cultura, criando uma rede poderosa, uma capilaridade incrível pelo interior, todos conectados pela internet, trocando informações e divulgando essa produção cultural. É muito importante, né? E em relação ao mercado de trabalho, a formação de gente para trabalhar nessa indústria, como é que está isso na universidade? Então, acho que uma coisa interessante que a gente vê na fala do Steve Solich, da Film Commission, é essa percepção da cadeia, né? A cadeia do audiovisual, a cadeia do design, e eu acho que é nisso que a universidade tem se preocupado hoje. A gente, como o Tito Rip falou, a gente está trabalhando com mídias convergentes, a gente está formando gente não só para a parte criativa, né? Para a parte, para o diretor de imagem, do audiovisual ou para o diretor de criação de uma agência de design, a gente está também formando gente para o resto dessa cadeia, né? Para as pessoas que vão trabalhar na infraestrutura, para as pessoas que vão ser parceiras. Na cadeia de música, a pessoa que organiza uma casa de shows e espetáculos é tão importante quanto o músico, né? O músico, ele não tem aonde se apresentar muitas vezes no Rio de Janeiro, porque a gente foca num pedaço da cadeia. Né? A gente não trabalha, por exemplo, nas fábricas de instrumento hoje. A gente tem muita coisa artesanal, mas a gente tem o Carnaval Carioca, que tem muita demanda, por exemplo, de mão de obra mesmo, de construção de equipamentos musicais. E a gente não tem isso hoje no Rio de Janeiro, a gente importa. Né? E é uma demanda que a gente sabe qual é a periodicidade. A gente podia organizar essa prestação de serviços, né? Organizar esses produtos. O próprio Carnaval, por exemplo, acaba sendo uma festa que acontece uma vez ao ano, quando poderia todo o trabalho ali convergir para atuar em outras festas no resto do Brasil. Que outras áreas é possível mapear dentro dessa na verdade, a convergência digital é uma convergência da tecnologia da informação com as telecomunicações, né? E também com os geradores de conteúdo, que podem ser, como eu disse, um número absolutamente infindável da área da cultura, do lazer, do entretenimento, da informação de todo tipo que você possa imaginar, do turismo, né, da publicidade, do marketing, da propaganda, etc. É uma infinidade de geradores de conteúdo. Eu posso dizer que qualquer gerador de conteúdo, em princípio,
tem que utilizar o potencial oferecido pelas mídias convergentes. Mas tem que né? ter uma infraestrutura para isso. Tem que ter uma infraestrutura. E o que acontece, como disse a Júlia, eu acho com razão, é que muitas vezes o gerador de conteúdo não conhece todo o potencial oferecido pelas mídias convergentes e, inversamente, aquele que detém a tecnologia da mídia convergente não sabe bem como aplicá-la, né, para difundir determinados conteúdos. E esse casamento é absolutamente fundamental e não é fácil de fazer, porque muitas vezes há muita resistência daquele que atua na área da cultura com relação à tecnologia, né? Diz, não, eu sou um criador, eu não tenho que entender de tecnologia. O outro da área de tecnologia, não, eu tenho que entender de software, mas não preciso saber o que ele quer dizer, ou quais são as características ou a natureza do conteúdo que ele quer difundir. No entanto, a gente pode utilizar isso em várias áreas. Eu acho que em políticas públicas também, na área de educação, de saúde, na área do turismo. Quer dizer, hoje em dia você pode fazer uma viagem virtual a Paris, por exemplo, né, sem sair do Rio de Janeiro, com as tecnologias que estão à disposição. Você pode colocar isso numa escola. Nós tivemos aí o ano da França no Brasil, tivemos antes o ano do Brasil na França, né? Você imagine o fascínio, né, para um estudante de escola ensino médio no Rio de Janeiro de poder fazer uma viagem virtual a Paris, né? E vice-versa para um estudante francês poder conhecer o Rio de Janeiro virtualmente. E isso tudo aproxima as pessoas e gera um conhecimento mais fácil, mais lúdico, um ensino mais, né, mais prazeroso e um aprendizado mais prazeroso por face da criança. A França tem uma experiência interessante nessa área, né, que é o CAP Digital, que teve aqui no ano passado fazendo a apresentação. Isso, você lembrou bem, nós fizemos inclusive um convênio com o CAP Digital. Aí o Fórum Rio, a Rede Rio e Fórum de Convivência Digital fez um convênio, foi assinado pelo Sebrae, pela RioSoft, né, e pelo Prodeste, né, representando aqui os parceiros do Fórum Rio de Convergência Digital, e a ideia é que nós possamos identificar justamente conteúdos de interesse conjunto e desenvolvimentos, inovações tecnológicas de interesse conjunto dos dois países. Tem que conversar com o mundo, né? Com certeza. E conversar entre os municípios também. Eu acho que o Estado do Rio ele tem que se aproximar. Existe uma produção cultural no interior incrível, e ela tem que ser conhecida. A gente sempre ficou voltado aqui para a produção cultural da capital. Projetos como esse, das incubadoras e do escritório de apoio à produção, ele justamente vem investir um recurso que existe da Secretaria, de orçamento da Secretaria, para o fomento dos municípios do interior do Estado. No caso das incubadoras, nós vamos estar fazendo uma incubadora em São João do Meriti, na Baixada, para incubar empreendimentos da indústria criativa de todos os municípios da Baixada, e aqui na capital aberto para todos os empreendedores do Estado do Rio. Você sabe que 2/3 do mercado cultural fluminense é informal. E isso é um desperdício de geração de divisas, de geração de emprego para o Estado. Então, iniciativas como essa da incubadora que a Secretaria está desenvolvendo agora em parceria com a FAPERJ, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Juscerja também está participando, justamente, a Junta Comercial, justamente na parte de formalização desses empreendimentos, para que esse mercado cultural, essa vocação da cidade, ela gere divisas, mas esse mercado precisa se formalizar. E justamente precisa estar na conta e precisa estar sendo visto para poder gerar, então, políticas públicas, por exemplo. Exatamente. E como bem disse a Júlia, o artista, o produtor cultural, ele tem um preconceito muito grande com essas ferramentas de gestão. Ele acha que no momento que ele se dedicar para a formalização de uma instituição ou para a elaboração de um projeto de captação de recursos, ou então uma atenção cuidadosa na prestação de contas, ele está perdendo tempo, ele está perdendo inspiração. E, na verdade, uma coisa não vai sobreviver sem a outra. E como anda a preparação de mão de obra para esse mercado? A gente vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. As oportunidades de trabalho na indústria criativa vêm incentivando alunos a optar por carreiras relacionadas à área. Ainda com base no estudo da Firjan, mais de 13% dos 74 mil formandos no Rio de Janeiro em 2006 optaram por carreiras criativas. Nossa reportagem foi conhecer a primeira escola a oferecer cursos profissionalizantes nas áreas de publicidade e propaganda, eventos, empreendimentos, turismo e produção de TV e vídeo. A
A Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch é a primeira escola pública de comunicações da América Latina. Professora, quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui na escola? Nosso curso é bastante dinâmico e nosso principal objetivo é inserir o aluno no mercado de trabalho. O curso é um curso técnico, então é um curso que dura o mesmo período do médio, são 3 anos, concomitante com o ensino médio normal. Antes de entrar para o curso, eu nem sabia o que era produção e eu também não sabia onde isso atuava. Na verdade, eu pretendia fazer marketing e quando eu vi a palavra cultural, eu me interessei e acabou respondendo às minhas expectativas. São várias áreas que a escola trabalha, que é a parte de teatro, comunicação visual, artes, história da arte, que um produtor de eventos tem que ter toda essa base para poder ingressar no mercado de trabalho. É um meio muito feminino, né? Tinha muita menina lá, muita... Isso eu percebi, a Júlia estava dizendo que isso é uma tônica do curso de comunicação, etc. Mas eu acho que de uma maneira geral, há mais mulheres hoje no ensino universitário, não é o caso, é no ensino médio, técnico, mas no ensino universitário há mais mulheres do que homens no Brasil. Mulheres estão, né, muito ativas no mercado de trabalho, no aprendizado, etc. Isso é bom. Eu acho que muitas vezes os homens estão na área da engenharia, né, na área de infraestrutura que a gente conversou aqui. Quando a gente viajou, a gente fez uma missão com o governo do estado para conhecer ambientes de estímulo à indústria criativa fora daqui. A gente foi para Barcelona e uma coisa que me chocou muito na universidade chamada Universidade Pompeu Fabra é que as áreas de telecomunicações, engenharia e informática, elas eram suporte da área de conteúdo. Então a gente conversava com os engenheiros e eles já tinham esse casamento, né? Assim, os criativos trabalham conosco e nós geramos, né? Nós somos o meio, a plataforma para que isso... Exatamente. Isso aqui ainda está, como o Tito falou, um pouco separado. É porque a gente vê assim, não tem uma discussão mais global. Você sempre está dividindo, setorizando e nessa setorização perdendo um pouco da riqueza que tem a junção dessas diversidades. Né? E eu acho que quem trabalha na área de tecnologia pode se tornar criativo no contato com os geradores de conteúdo, né? E vice-versa. Aqueles geradores de conteúdo que se aproximam da tecnologia podem dar novas sugestões e que vão representar inovações, talvez, na tecnologia, na forma de divulgar, de difundir os conteúdos. Acho que isso é importante. Eu me lembrei aqui que um outro casamento que eu acho que tem que ser estimulado é esse, do empreendedor com o técnico e o criativo, né? A gente, muitas vezes, quando está trabalhando com a capacitação empreendedora para a incubadora cultural, porque a gente não está acostumado a fazer um plano de negócio nessa área cultural, né? A gente está acostumado a fazer o projeto de um CD, o projeto de uma peça, e a gente não está acostumado a pensar na editora que tem que lançar 3 livros e tem que lucrar tanto para ter uma folha de funcionários fixa, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de ter uma bailarina que vai pensar numa agência de profissionais da dança, né? Muitas vezes isso é o casamento de profissionais com competências complementares. Então, assim, a gente fica muito feliz na universidade de falar para as pessoas da área de comunicação, da área de design, mas fica muito feliz também quando a gente vai para a faculdade de economia, para a faculdade de administração, falar das oportunidades, né? Que foi uma coisa que o Marcos falou no bloco anterior, justamente falta essa junção, né? Faltam administradores, falta ter uma cadeia completa. Por isso que vai ser interessante esse projeto das incubadoras de economia criativa, justamente que nesse espaço nós vamos disponibilizar uma sede para essa instituição nascente. E ela vai poder ficar incubada ali durante 18 meses. Mas muito além da infraestrutura do espaço físico, vão ser disponibilizadas qualificações justamente em planos de negócio, em empreendedorismo, em gestão cultural, em marketing, assessoria jurídica, tudo que aquele empreendimento precisa para se consolidar. A gente tem a parceria do Instituto Gênesis também, que vai trazer toda a expertise lá da incubadora deles da PUC. E temos parceiros maravilhosos que também estão somando. Eu acho que isso vai ser um projeto revolucionário. A gente começa na Baixada e na capital, mas a nossa ideia é que isso depois se espalhe pelos municípios do interior. Região Norte, Noroeste, chega lá em cima. Fiquei com uma curiosidade. Lá no Instituto Gênesis, o perfil, assim, as mulheres estão mais à frente nessa questão empreendedora ou ainda não? Porque, às vezes, assim, tem muito na base, ainda se forma, mas ainda não chega lá. Olha, essa nossa discussão aqui se reflete
completamente no perfil dos empreendedores, porque a gente tem no Instituto Gênesis a incubadora tecnológica, que já tem quase 15 anos, que é formada basicamente, diria que 90% por homens. E a gente tem as indústrias criativas que estão começando, a gente tem mais ou menos 30% hoje da nossa incubadora de indústrias criativas, e aí é basicamente 90% de mulheres. A gente tem a área de design. É um casamento até natural. A gente diria que forma casamentos dentro do prédio, né? Assim, porque são muitos homens e muitas mulheres que têm que interagir. Ocupando casamentos também. Exatamente. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a área de telecomunicações, a gente fala que tem algumas empresas hoje que você não tem como posicionar se é cultural ou se é tecnológico, porque ela trabalha justamente com aplicativos para o iPhone, né? Ela trabalha com a gestão de conteúdo e a distribuição disso em diversas mídias. Então, assim, hoje em dia, que bom, né, que a gente está caminhando para essa convergência também nos empreendimentos. Né? A gente hoje tem, por exemplo, grandes empresas de telecomunicações, como a Oi, que vão até a universidade para buscar essa pesquisa, que antes eram só as empresas de petróleo que faziam, né? Só as empresas de grande infraestrutura. Então, hoje essas outras também vão à universidade buscar essa complementação de competências, né? Os tecnólogos, geralmente homens, e as criativas, mulheres, comunicólogos. E outro fenômeno importante, que a gente não mencionou e que faz parte, é parte integrante, até fundamental desse processo de convergência digital, é a interatividade, né? A possibilidade da pessoa interagir em tempo real com aquilo que está sendo oferecido, apresentado, né? E eu acho que isso vai revolucionar a televisão, a TV digital, e vem aí a IPTV, evidentemente com força total também, né? Porque TV também através do protocolo de internet. Amplia também o acesso à informação do que está sendo produzido em outros locais muito distantes. Também, e permite as pessoas participarem mais diretamente. Isso vai revolucionar também a forma do governo se relacionar com a sociedade, né? Das pessoas cobrarem, né, explicações do governo, se manifestarem, e vai tornar o debate em torno da notícia, do fato político, social e econômico muito mais intenso, muito mais vivo do que o que era até recentemente, do que é ainda hoje. O maior desafio é achar qual é o interesse do público, né? A gente sempre fala muito sem saber, sem ter essa interatividade tão grande. E eu também queria comentar uma outra coisa interessante que você falou, dessa criação de um site para as pessoas interagirem e colocarem conteúdo ali, que já é uma visão mais moderna de como você interage numa política pública, né? Não, com certeza. Essa ideia da Adriana Hatz, da criação do novo portal da Secretaria, foi uma ideia genial. É um site 2.0. Ali dentro nós vamos ter um mapa cultural do Estado, com as regiões, onde o produtor cultural clica na sua região e insere informações de agenda dos seus eventos, onde ela faz upload dos seus CDs, dos seus filmes, das suas fotografias, da sua produção criativa, da sua produção cultural. Então, o site da Secretaria, ela passa a ser um site que é de domínio público, praticamente, onde a sociedade insere seus conteúdos, e não mais onde o Estado coloca suas informações. Ela é um site que quer ouvir justamente a sociedade e que convida ela para participar. Então, eu acho que esse portal vai se tornar um mapa cultural do Estado do Rio mesmo, não só de apresentação dos projetos e programas da Secretaria, mas um canal justamente de trocas e também de manifestação de opiniões e de propostas, como ele mesmo disse. E acho que é interessante colocar também que isso já gera o início da informação, né, documentada na área da cultura, porque a gente tem a informação hoje dos conteúdos culturais dos municípios, mas pode ter também os equipamentos culturais de cada município, né? A gente começa a ter o tamanho da economia mapeado. Justamente, a ideia era essa. A princípio, geralmente, esses sites de Secretaria de Cultura, ele coloca a programação cultural dos equipamentos da Secretaria. Claro que essas programações estarão lá, mas não só dos equipamentos públicos da Secretaria, dos equipamentos da sociedade civil, os pequenos teatros, os pequenos centros culturais do interior, eles também vão ter um espaço ali dentro para a divulgação da sua produção, né? Daqui a pouco vamos conversar sobre o papel da iniciativa privada na economia criativa. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.
De acordo com o levantamento da Firjan, quase 18% do nosso produto interno bruto vem de atividades relacionadas à cadeia da economia criativa. Isso representa mais de 29 bilhões de reais. O Ministério do Trabalho mostra que cerca de 90% do setor é formado por micro e pequenas empresas. De maneira geral, elas precisam de apoio para se desenvolver. Júlia, como é que ocorre esse processo dentro das incubadoras? Como elas podem ser um vetor desse desenvolvimento? Acho que esse mecanismo de incubadora de empresas, ele é uma das formas de se dar apoio ao empreendedor que está começando, né? A gente precisa, sim, como o Marcos André falou, das capacitações, esses escritórios de projeto, porque a gente começa com a viagem da cabeça para o papel, né? A gente precisa de outra do papel para a realidade, mas a gente conseguir documentar, não só para pedir apoio numa lei de incentivo, mas documentar também para eu me alinhar com o meu sócio, né? A gente vai montar uma produtora, eu sei para onde eu quero ir, você também sabe para onde quer ir, se a gente não quer ir para o mesmo lugar, a gente nem começa a sociedade, então assim, se organizar também também é importante para o empreendedor, não só pedir dinheiro, né, para a lei de incentivo ou para um patrocinador. A gente na incubadora tem vários apoios que a empresa no início às vezes não sabe que precisa, né? A gente tem uma assessoria jurídica e a pessoa está acostumada na área das indústrias criativas a fazer tudo de forma informal, né? Então a gente não tem muitas vezes um contrato com o fornecedor, não tem um contrato de direito de imagem, uma coisa assim. Então a gente começa a dar esse suporte, fazer rodada de negócio, né, network para essas novas empresas, além do acesso aos laboratórios da universidade, né? A gente costuma dizer que a incubadora tem um papel de apoio gerencial e um papel de apoio técnico também, né? Ela começa a ter acesso aos laboratórios de telecomunicações que ela não teria estando fora, por exemplo, de uma incubadora. Nesse processo de profissionalização tem uma mudança aí visível do perfil que se exige de um profissional da cultura, que é muito mais gerencial, muito mais organizado, formal e inserido nesse mercado, né? Muitos produtores têm uma ideia muito boa, tem até um projeto acontecendo muito bom, mas ele não consegue traduzir aquele projeto para o papel. Então, quando os editais abrem, sempre aquelas ONGs, aquelas instituições que têm recursos para contratar um captador de recursos, um elaborador de projetos, eles sempre ganham aquele recurso do edital porque o projeto tem uma qualidade melhor. Esse escritório de apoio vem justamente dar suporte para que produtores aprendam a traduzir a prática da realidade para o papel e possam concorrer em iguais condições com essas ONGs mais organizadas, com essas produtoras culturais mais organizadas. Depois para que também, não sejam sempre os mesmos, né, a ganhar. Para que não seja, porque a gente cria a chamada pública, que é democrática, todo mundo se inscreve, mas sempre os mesmos ganham. Então a ideia é justamente, onde estão esses produtores do interior que ainda não têm uma ONG? Eles querem abrir uma ONG, como se faz um estatuto, como se elabora um projeto. Então você vai disponibilizando essas tecnologias e aí você vai democratizando o recurso para essa grande rede de produtores culturais. Então esse foi assim, o primeiro projeto piloto, a gente tem 1 ano e meio que ele existe lá dentro da secretaria, lá os consultores ficam sentados, as pessoas agendam as consultorias gratuitamente, são individuais, o produtor vai lá, tem a sua aula ou de elaboração, ou de legalização de instituições culturais, e depois na parte de prestação de contas também, que é muito importante. Né? Eu faço sempre em gargalo ali. A gente está falando aqui do papel de um Estado que fomenta o desenvolvimento. O Estado tem que fomentar a cultura, né? Através de incentivos, eventualmente financiamentos, não sustentá-la, mas quando se trata da criação, da criatividade, isso é basicamente uma aventura individual no início, muitas vezes, ou coletiva no sentido de pequenos grupos, quer dizer, o romance, a poesia, a peça de teatro, muitas vezes a composição de uma música, etc., são uma experiência individual, ou de 2 ou 3 pessoas no máximo. Né? E depois, é claro, colocar a peça de teatro em pé, levá-la ao teatro, levá-la ao público, etc., é já uma experiência mais coletiva. Então, é basicamente, né, um setor movido digamos, a criação da iniciativa privada, de indivíduos, basicamente, que se reúnem coletivamente, muitas vezes, ou individualmente, né, sozinhos, né, se dedicam à criação cultural. O Estado tem que fomentar. Né? E quando falando de convergência digital no sentido mais amplo, não apenas da produção cultural, mas da produção de outros conteúdos, né? Aí, claro, o Estado pode encomendar também a geração de conteúdos para a área de educação, de saúde, etc.,
né, jogos educativos e aí também ajudar num negócio que é sempre arriscado. Sim, claro, é reduzir os riscos de um negócio que, como você disse, tem um risco inerente, né? Ninguém sabe se o produto cultural vai dar certo ou vai dar errado. Tem um dado assustador que eu aprendi lá com o Instituto Gênesis, que 80% das instituições morrem no mercado cultural depois de 5 anos, quando elas não passam pelo processo de incubação. E quando elas passam pelo processo de incubação é o contrário. 80% dos empreendimentos sobrevivem. Eu concordo com você totalmente. Eu acho que quem cria, quem está produzindo a cultura é a sociedade. Então é muito importante que essas instituições da sociedade civil nasçam e que elas sobrevivam depois desses 5 anos. Então acho que esse projeto de incubadoras, ele é fundamental para o mercado cultural, para que essas instituições sobrevivam passando por esses 5 anos. É um dado assustador. 80% das instituições fecham depois de 5 anos no mercado. É um mercado agressivo e a gente tem que incubar com carinho, dar um espaço, dar uma sede para essa instituição e disponibilizar consultores que qualifiquem esse empreendedor para que ele consiga sobreviver. E por outro lado, você tem manifestações culturais que continuam aí sobrevivendo sem nenhum incentivo, nem a cultura, e corre o risco, às vezes, de desaparecer, né? Com certeza. Se não tiverem, em algum momento, algum tipo de apoio, de suporte de uma política cultural. A gente costuma dizer que na incubadora, o Aranha, que é nosso diretor do Instituto Gênesis, sempre fala que a gente não dá o peixe e não ensina a pescar, a gente pesca junto, né? Porque muitas vezes, como o Tito falou, é uma iniciativa solitária, né? O empreendedor muitas vezes não tem muito com quem dividir, né, aquela ideia, a esposa, o filho, o pai. A gente brinca que as pessoas não aguentam mais. A pessoa chega, não, mas eu tenho aquela ideia daquele empreendimento. Não, sai daqui. A gente não aguenta mais ouvir você falar, porque ele não está, às vezes, no mesmo ritmo, né? Então, assim, a incubadora é um lugar que vai dividir com ele, eu acho. Ele vai sentar com o gerente, vai sentar com as pessoas que estão acostumadas a trabalhar. E vai desfazer um pouco essa teia, né? Porque quando a gente fala de negócio, formalização, parece que é um bicho-papão de 7 cabeças que vai ali, em algum momento, jogar uma água para você escorregar. E a gente tem a figura na incubadora, por exemplo, do padrinho, a figura do angel, né? Que são as pessoas que já estão no mercado há muito tempo e que querem que essa cadeia se fortaleça. Né? Aqueles grandes empreendedores que querem mais é que os micro entrem mesmo. Mas onde é que essas informações estão disponíveis? Sim, a gente vai lançar o edital agora em maio das incubadoras de economia criativa, lá da Secretaria de Estado de Cultura. A gente vai lançar um site dentro do portal da Secretaria, onde as pessoas vão se inscrever online. A gente vai fazer uma ampla campanha de divulgação para que todos os produtores culturais do Estado possam se inscrever. E o Escritório de Apoio à Produção Cultural está lá funcionando na Secretaria, lá na Rua da Ajuda, o nome da rua já diz, no 13º andar, ali em frente ao metrô da Carioca. Entrando em contato com a Secretaria pelo portal, lá tem o telefone também, as pessoas ligam, agendam a consultoria, por marcação, a pessoa liga e agenda por ordem de chegada, e está lá à disposição, de 9 às 6 funcionando, já há 1 ano e meio. Os consultores estão lá, aproveitem, porque a gente tem visto resultados incríveis, realmente. E a Rua da Ajuda é um bom exemplo de recuperação cultural, né? Se chamava Rua Melvin Jones, né? E mudou para a Rua da Ajuda, que era o nome que tinha antigamente, na época colonial e tal. Essas informações do mercado cultural, de fato, estão um pouco espalhadas por aí, né? Eu acho que é um pouco o nosso papel, e aí tanto da universidade quanto do governo, das empresas, né, que já são grandes, consolidadas nessa área, tentar se organizar para gerar informação também, né? Gerar dados, esses dados que a gente falou aqui no início, do tamanho do setor, da quantidade de empregos, isso é muito recente, né? A gente até pouco tempo atrás não tinha séries históricas, hábitos de consumo, nada disso. Eu acho que, como a gente comentou aqui, que é um gap, a formação do empreendedor e do criativo, junto com o tecnólogo, acho que também a informação sobre esse setor para que os próprios empresários conheçam é muito importante, né? Hoje o IBGE já tem alguma coisa sobre isso, a Firjan começou a fazer um mapeamento. Acho que, assim, a gente tem mesmo que aprender com o que foi feito lá fora, né? A gente tem um Ministério de Indústrias Criativas no Reino Unido hoje que conseguiu mapear e mostrar quanto que isso representa na balança comercial, né? Quanto que eu exporto, qual é o tamanho desse setor.
Basta você olhar para o tamanho de Hollywood e a indústria de jogos dos Estados Unidos. A gente tem uma indústria grande aqui, tem Projac, Record, tem grandes estúdios que... O Rio tem tudo para ser líder nesse processo. Todas as gravadoras estão aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente não pode perder, que nem a gente perdeu o mercado publicitário para São Paulo. Por exemplo, o cinema ainda está aqui, eu acho que porque muita parte do cinema, né, a grande parte é criativa, então eles não abrem mão do Rio para a parte de criatividade. As locações, como o Steve Solet falou, também estão aqui no Rio, mas a gente não pode perder a parte do hardware, né, a parte da edição, a parte da pós-produção, dos efeitos especiais, não pode perder isso para São Paulo, nem para fora. A gente costuma mandar coisa, a gente conversa com a indústria de cinema. Hoje, a gente manda coisa para o Canadá para fazer masterização, né, vários processos aí de pós-produção. A gente tem condição de fazer isso aqui. De manter aqui. Infelizmente, a gente chegou ao fim do programa. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, Marcos André, Júlia, Tito, e obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.